A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. Queridos, tem uma passagem na palavra do Senhor que fala que Jesus ele vai orar no monte e ele fala para os discípulos: entra no barco, passa para o outro lado, depois eu vou encontrar com vocês. E os discípulos fazem isso e no meio do caminho, já era noite, o vento era contrário. E aí eles temendo, de repente Jesus vem andando por sobre o mar e eles olham e falam: olha, é um fantasma. Jesus fala: não é um fantasma, sou eu. Então Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus fala para ele: vem. E Pedro então sai do barco e sai caminhando sobre as águas, mas aí ele olha o mar agitado, o vento contrário, e ele começa a afundar. Aí Jesus estende a mão, pega na mão de Pedro e os dois saem caminhando e entram novamente no barco. Querido, o que eu quero te dizer é que muitas vezes na nossa vida a gente vai ter esse momento de vento contrário, a gente vai ter esse momento de escuridão, a gente vai ter esse momento de que a gente aparentemente está perdido, sem uma perspectiva, sem uma direção. Noite, geralmente você não tem uma visão clara das coisas, pelo contrário, a sua visão ela é bem limitada, você não consegue enxergar um horizonte, você não consegue ter uma perspectiva da onde você está indo e aonde você pode chegar, porque você fica com uma visão muito limitada. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que não importa o que você está passando, se você está vivendo esse período de noite, esse período de vento contrário, se você está vivendo sem uma perspectiva, sem enxergar uma saída, sem enxergar um horizonte. Muitas vezes na nossa vida a gente se encontra assim. Talvez esse seja exatamente o que você está vivendo, pastor. Minha vida está sem sentido. Minha vida, simplesmente eu estou vivendo, eu fico esperando o fim de semana chegar, eu saio para o trabalho, chego do trabalho, eu durmo, e eu fico esperando o fim de semana chegar, e ele chega e é tudo do mesmo jeito, parece que nada muda. Pastor, estou vivendo um período de noite, um período de vento contrário, parece que tudo se levantou contra mim. Mas querido, é exatamente nesse momento, no momento de vento contrário, de escuridão, que Jesus veio caminhando sobre as águas para encontrar com o discípulo. Jesus não veio antes, quando o vento era favorável. Jesus não veio quando ainda era dia, mas Jesus veio exatamente no momento de maior medo, momento de maior insegurança, um momento de incerteza, e é aí, exatamente nesse momento, que Deus vai se manifestar na tua vida. O problema nosso é que muitas vezes a gente olha tanto para a escuridão e para os ventos contrários, que a gente não consegue enxergar aquele ponto de luz que está vindo em nossa direção, Jesus Cristo. Os discípulos não estavam vendo de uma forma clara que, mesmo enxergando um ponto de luz, mesmo enxergando alguma coisa que estava vindo em socorro, eles não olharam e viram como uma saída, mas eles olharam e falaram: é um fantasma. E o Senhor disse: não, sou eu. Sabe, eles teriam que crer. Jesus falou que ia encontrar com eles, Jesus não falou de que forma, nem quando. Então nós precisamos entender o seguinte, que quando tem uma palavra liberada, não importa a forma, ou quando, ou como vai acontecer, não é como vai acontecer, vai acontecer, porque a palavra foi liberada da boca do Senhor. Quando Deus liberar uma palavra na tua vida, não pergunte como, somente crê que vai acontecer, meu irmão, porque fé é isso, é você crer sem ver, é você crer sem saber. Então assim, queridos, deixa eu te falar uma coisa, vento contrário parece assustador, mas até o vento contrário Deus usa. Quando o avião decola, ele decola um vento contrário, o Senhor vai utilizar os ventos contrários para fazer uma decolagem na tua vida, para você acessar níveis mais altos, lugares mais altos, que você jamais imaginou alcançar. Somente creia.
continue caminhando apesar dos ventos contrários, continua crendo, ainda que você tenha que caminhar sobre as águas. Querido, foi nesse momento de escuridão e vento contrário que Pedro viveu o maior sobrenatural da vida dele. Ele viveu aquilo que aos olhos dos homens é impossível, caminhar sobre as águas. Na física é impossível caminhar sobre as águas. Pedro viveu o impossível quando ele creu, quando ele obedeceu uma palavra, ele creu nessa palavra, mesmo sendo noite, vento contrário, tempestade. Quando ele creu nessa palavra, ele viveu o sobrenatural. Meu querido, essa condição que você está, essa situação que você está vivendo, essa escuridão, essa falta de perspectiva, você vai viver o sobrenatural a partir do momento que você crê que apesar de tudo isso, Deus está do teu lado, Deus está vindo ao teu encontro, e ainda que você afunde no meio dessa experiência, o Senhor vai estender a mão e você vai caminhar com o Senhor. Olha, quando o Senhor estendeu a mão para Pedro, Deus não só salvou Pedro, mas caminhou de mão dada com ele. Queridos, o Senhor, Ele nos ensina que muitas vezes a gente quer viver o sobrenatural sozinho, e muitas vezes sozinho a gente vai duvidar no meio da caminhada, mas a partir do momento que Deus clamou, socorre-me, Senhor, o Senhor estendeu a mão, e aí sim, Pedro caminhou sobrenatural, mas andando de mão dadas com o Senhor. É de mãos dadas com o Senhor, neste momento, é que você vai viver o sobrenatural, vai alcançar um lugar de refrigério, vai alcançar um lugar onde o Senhor vai poder falar para esse vento que está assolando a tua vida, para essa escuridão, para esse mar revolto, para esse vento contrário. O Senhor vai falar: olha, quieta, fica quieta, e eles vão poder, e você vai poder dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Queridos, não importa, tem uma outra passagem também que fala sobre isso. Jesus estava num barco dormindo, e veio a tempestade, a mesma situação, só que era dia, veio uma tempestade, e Jesus estava dormindo ali no barco. Pedro vai lá, acorda o Senhor, fala: Senhor, não te importa que perecemos? É tipo: Senhor, o Senhor não está vendo a situação? Jesus levanta e fala: ô pessoal, pouca fé, vai lá, vento aquieta, mar fica calmo, aí tudo acalmou, tudo ficou. Eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Querido, o mais tremendo dessa palavra é muitas vezes a gente foca muito no poder de Deus de acalmar o vento e o mar, mas a gente esquece de uma coisa que vem antes. No meio da tempestade o Senhor estava dormindo. Mas por que Deus estava dormindo no meio da tempestade? Porque a tempestade para ele é uma canção de ninar. Queridos, essa tempestade para Deus não é nada. Quando você fala: Senhor, olha a situação, Deus levanta e fala: calma. Pastor, eu fico pensando assim: por que Jesus estava dormindo? Porque o Senhor não teme a tempestade. Quem teme a tempestade somos nós. A tempestade para o Senhor não é nada, para nós pode ser muita coisa, para o Senhor não é nada. Sabe por que eles temeram a tempestade? Porque eles não tinham certeza de quem estava no barco com eles. Porque eles falam assim: quem é esse? Sabe quem é esse? É aquele que antes entrou no barco e falou assim: passemos para o outro lado. Havia uma palavra, uma sentença liberada: passemos, ou seja, eu e você, nós vamos chegar do outro lado. Há uma palavra liberada, irmão. Você vai passar por essa situação, por essa tempestade, você vai chegar do outro lado, porque no teu barco está o Senhor. Há uma palavra liberada de vitória para você. Então creia, somente creia, não tema, somente creia, e você vai viver o sobrenatural de Deus, independente se o vento é contrário, se é noite, se você está vendo uma perspectiva ou não. A saída, meu querido, está em Deus, na capacidade do Senhor, na sua fé em crer que Deus pode mostrar uma saída onde não tem saída, independente de diagnóstico, independente de opiniões,
independente da física, porque andar sobre água é contrário à lei da física. Deus não está limitado à lei da física, Deus não está limitado a lei nenhuma. Jesus Cristo é Senhor da lei, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele disse, haja e ouve. Deus disse, haja e ouve. Quando o Senhor, Ele diz, quando Ele libera uma palavra, ainda que você não vê, ainda que seja noite, basta você crer e o milagre sobrenatural vai acontecer na tua vida, na tua história. Tá bom, meu querido? Fica com essa palavra. Pastor, você não sabe como está a minha vida. Deus sabe. E Ele está agindo. Talvez você ache que ele não está vendo. Deus vê todas as coisas e está vendo você aí, nessa situação. E é nessa situação, se você continuar crendo, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos. Deus te abençoe. Ainda que os ventos sejam contrários, Deus é a teu favor. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.